Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Hoje teremos como convidado especial dentro do nosso Conexão ND o secretário estadual da Educação, que assumiu recentemente, deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, conhecido como o famoso vampiro dos meios políticos, eleitorais, sociais de Santa Catarina. Tem uma larga experiência na atividade administrativa e também na atividade política. Foi vereador, foi presidente, vice-presidente do Criciúma, foi advogado em Nova Veneza, advogado-geral da União, trabalhou na Advocacia Geral da União, foi secretário de Desenvolvimento Regional em Criciúma, suplente deputado em 2014 e assumiu como efetivo a partir da eleição de 2018 aqui em Santa Catarina. E secretário da Infraestrutura no governo Raimundo Colombo em 2017. O deputado Luiz Fernando Vampiro atuou durante muito tempo como líder do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E agora aceita esse desafio de enfrentar aí problemas na educação dentro de graves problemas da pandemia em todo o território catarinense. Deputado, em primeiro lugar, agradecimento à sua presença, atendeu prontamente o nosso convite. E a primeira dúvida que eu gostaria de deixar no ar é o seguinte: é muita coragem, né? No meio dessa pandemia, com problemas de definição, qual é o sistema que vai ser adotado para a volta às aulas. Por que o PMDB decidiu, na bancada, apoiá-lo para esta posição destacada no governo do Estado? Perfeito, Moacir, boa noite. Boa noite. É fato e verdade, né? Nós estamos num momento super difícil do ano letivo, da retomada do início das aulas. Um reinício de aulas normal já é complexo e difícil de você fazer essa engrenagem rodar. Você imagina em meio a um processo de pandemia. Esse desafio, ele não estava nos meus planos, eu não tinha a intenção de ser secretário de Educação. Sempre quando passava no prédio, nunca me identifiquei de, eu quero ser secretário de Educação, eu tenho esse sonho, essa visão. A partir do momento que nós começamos a discutir um relacionamento político mais próximo, em 2021, o governador Carlos Moisés, ele me fez o convite, na verdade, pelo relacionamento que nós tínhamos, e disse que gostaria de me ter em alguma pasta do primeiro escalão, e entendeu que a Secretaria de Educação teria muitas dificuldades, mas muitas oportunidades também para avançar nessa linha, nessa pasta, em virtude que existiam alguns trâmites burocráticos que precisavam melhorar, principalmente da infraestrutura escolar, que eu poderia dar uma dinâmica diferente, de continuidade também do belo trabalho que o professor Natalino fez na área didática. Somando essas duas posições, nós poderíamos alavancar a educação de Santa Catarina. Eu, no primeiro convite, o deputado Titon estava comigo, eu de pleno, rejeitei o convite, mas o governador, só nós três na Casa da Agronômica, Vampiro, dá uma pensada com carinho, dá uma analisada, é importante para ti, é importante para mim, eu gostaria muito. E a partir desse momento, quando eu socializei essa informação numa reunião de bancada, e eu sempre fui reconduzido, fui líder em 2019, fui líder também em 2020, reconduzido, nós sempre socializamos as informações na bancada, por isso que a gente teve uma decisão democrática dentro da bancada e também de independência em relação ao partido em alguns aspectos pontuais, por essa posição de socializar as informações. E a bancada, todo mundo entendeu que era uma oportunidade, o MDB tem uma dinâmica de trabalho interessante, que eu poderia aplicar isso também dentro da educação, e os colegas, obviamente, me referendaram sem qualquer tipo de veto, e eu entendi, depois de conversando com familiares, amigos, que poderia ser também uma oportunidade para um projeto político de continuidade nesse sentido. Bom, o MDB, ele não se manifestou de forma consensual em torno dessa indicação, desse convite. Houve divisão, né? Inclusive, amigos próximos, como o doutor Eduardo Moreira disse aqui, que até tentou, né, demovê-lo, porque não achou legal o PMDB entrar, porque, segundo ele, vai ter candidato a governador em 2022. Algumas lideranças estaduais também não concordaram com a sua ida. Mas a bancada afirmou o protagonismo no cenário político de Santa Catarina. Por quê? Porque a bancada vai ser a grande protagonista na definição das candidaturas de 2022, é por aí? Perfeito. Moacir, a capilaridade que tem os deputados estaduais é impressionante, né? No sul de Santa Catarina nós temos 3 parlamentares, Ada, Volney Weber e eu. No norte do estado temos o deputado de Joinville, Fernando Krellen. Na região do extremo oeste temos o presidente da casa, Mauro de Nadal. No meio oeste temos o Romil Titon, o Cobalcini e o Sopelsa. Na região do Vale do Itajaí temos o deputado Gerry Comper. Se você analisar esse grupo de parlamentares, ele tem realmente uma capilaridade que pode contribuir nesse processo. O que nós estamos cientes, nós parlamentares, que a decisão de ter candidato em 2022 não é só a decisão da executiva do partido ou dos militantes do partido. Essa decisão também é da bancada estadual, que teremos, obviamente, candidato em 2022. Isso significa que
a eleição no ano que vem, a sua projeção eventual, destaque na Secretaria de Educação, exatamente para ter uma alternativa da bancada para o processo eleitoral majoritário? Não. A minha permanência, eu sempre tive sabendo respeitar o processo de hierarquia, né? Nós somos um soldado de uma linha mediana nessa hierarquia do processo político. O que nós estamos fazendo, a nossa bancada, é tentar construir, obviamente, algumas alternativas. O partido tem uma reunião segunda-feira agora, dia 22, no hotel em Florianópolis, no sentido de deliberar acerca de uma pré-convenção que está delineada pela presidência do partido, com uma convenção também através de uma eleição de definir o candidato até outubro de 2021, com uma votação em todo o território catarinense, através dos municípios com a urna eletrônica TRE, uma consulta nesse sentido. Então tem algumas dinâmicas de trabalho de união do partido, de esforço de agregar isso em torno de alguns nomes que aí estão. É importante a gente fazer essa discussão, mas eu não pretendo, obviamente, estar na majoritária de 2022 pela minha estatura. Quer dizer, o MDB na Secretaria de Educação, já inclusive indicando para outros cargos da primeiro escalão e segundo escalão do governo do Estado, não significa que ele não terá candidato em 2022 ou isso não tem nada a ver? Não. Essa discussão, na verdade, acerca de não termos candidato ou termos candidato, não é condição sine qua non da minha presença dentro do primeiro escalão na Secretaria de Estado da Educação. O processo político-partidário ele é que será delineado e trabalhado pela executiva do partido, e o nosso processo político de sustentação do governo, de participação como a minha dentro do governo, está independente a esse processo, tanto é que a decisão foi da nossa bancada, não foi uma decisão de partido acerca da participação no governo do Carlos Moisés. A presença do deputado Gerry Compia também foi uma adesão de bancada? Perfeito. Toda participação de parlamentares ou de indicativos ou de indicados dentro do governo de Santa Catarina, ele parte de uma premissa de estarmos socializados com as informações, senão, obviamente, um pode ser preterido em relação ao outro. Essa decisão é da bancada, a bancada tem se reunido não só nos almoços tradicionais de terça-feira, para a pauta que é durante a semana do ano legislativo, mas nós temos feito encontros na Casa de Parlamentares, Sopelsa, da ADA, minha, do Titon, no sentido de nos inteirarmos dos assuntos cotidianos e também daquilo que pode ser útil, na verdade, de união nossa nesse sentido. A bancada do MDB está muito unida na Assembleia Legislativa, não é de hoje, há algum tempo, mas se fortaleceu durante todo o ano passado e agora também com essa decisão desse ano. E agora o deputado Mauro Nadal assumiu a presidência da Assembleia. É mais uma estrela na constelação para a majoritária 2022? Perfeito. O Mauro ele tem um grande potencial de trabalho, ele é de uma região do extremo oeste de Santa Catarina. Eu sempre digo que quando você aceita um desafio ou você tem a intenção de participar desse desafio, você sabe que você pode sair menor do que entrou ou maior do que entrou. Os seus atos à frente da pasta, à frente de uma presidência, à frente de uma secretaria, ela que vai nortear efetivamente aquilo que você vai colher lá na frente. Então, planta-se o bem, semeia-se o bem, não semeia-se discórdia, semeia-se união entre os colegas, paridade entre a discussão, imparcialidade no tom que é para ser imparcial, parcial quando tem que ser parcial, e aí, obviamente, o resultado ali na frente pode construir. O que eu digo é que o MDB volta a ter esse protagonismo na Assembleia Legislativa, caso que não vinha ocorrendo há muito tempo. Então, voltando à Secretaria da Educação, como é que o senhor está encarando aí o início das aulas agora na próxima quinta-feira? Primeiro, Moacir, nós temos que entender que quando nós não temos o conteúdo inteiro a seu dispor, nós temos que nos cercar de pessoas competentes. Então, tem uma diretoria muito competente dentro da secretaria, eu tenho um adjunto competente que já estava familiarizado com o assunto, e nós entramos no sentido de somar esforços no momento de alta complexidade. Esse modelo que nós estamos apresentando para Santa Catarina de retomada das aulas, totalmente democrático, com 3 módulos, na verdade, imprimindo tudo que é de mais moderno e seguro no mundo, nas escolas particulares, não só de São Paulo, mas de Londres, qualquer outra cidade, o mesmo equipamento de segurança tem lá, ter na nossa rede pública estadual, é super importante, é isso que fizemos ao longo do período, a logística de alimentação, a internet patrocinada, são uma série de fatores. Eu sempre digo que nós temos 3 modelos, eu mostro rapidamente, eu gostaria de utilizar esse espaço. O primeiro modelo é o ideal, uma escola que tem infraestrutura escolar adequada, que tem um espaçamento de 1,5 metro entre carteiras na área de recreação, na área de alimentação, na área do laboratório. Então, não tem nenhum professor na área de risco, no grupo de risco, não tem nenhum aluno no grupo de risco, ou o seu pai não quis colocar, todo mundo pode estar dentro da sala de aula. Isso será 100% seguro, a aula começará lá de forma 100% presencial. Nós temos o segundo modelo, que daí é o modelo sistema híbrido. Nós temos uma infraestrutura escolar adequada, mas nós temos professores que estão no grupo de risco, ou seja, esses terão que lecionar de casa.
Nós não podemos colocar em risco esse professor, tem que ficar em casa. E nós temos alunos ou no grupo de risco, que tem algum tipo de comorbidade, ou que o pai assinou um termo de responsabilidade que não quer o seu filho na escola. Nós estamos respeitando isso também, não tem dúvida nenhuma. Funcionará de que forma? Metade da aula dos alunos e dos professores de forma remota, metade de forma presencial. E aí o que acontece é o seguinte, eu falo sobre esse termo de responsabilidade que é super importante, Moacir, que nós colocamos agora como alternativa de o pai assinar um termo de responsabilidade que não quer que o seu filho vá à sala de aula, que ele terá todo o material didático através da internet de forma gratuita e mais, o kit de alimentação levado na sua casa durante a semana para prover alimentos em direito de igualdade daquele aluno que está na escola. Essa é uma modalidade totalmente diferente e eu digo que esse termo de responsabilidade, ele tem um prazo mínimo de 15 dias para poder retomar a aula. Porque senão o pai fala o seguinte, hoje eu quero que meu filho não vá à aula. Aí o filho não vai à aula. Aí quer alimentação em casa. Amanhã eu quero que o meu filho vá à aula. E aí tem alimentação preparada na unidade escolar. Então essa logística que nós tivemos é super complexa, por isso que esse termo de responsabilidade tem 15 dias. Mas tem outro fator ainda, Moacir. Imagine em Bom Jardim, o pai não quer que o aluno vá para a sala de aula, que está com medo, receio, mas ele mora no interior e não tem a disponibilidade de internet. Este receberá o kit de alimentação em casa e mais, todo o material impresso para que ele não fique, obviamente, sem o conteúdo didático programado para o ano letivo. Então nós estamos sendo bastante democrático, é uma volta às aulas, o reinício de aulas, que nós estamos modulando para que não haja, obviamente, qualquer tipo de pressão, nós não temos qualquer tipo de preocupação com os números. O que nós queremos é retomar o ano letivo. 85% dos países no mundo já retomaram. A Associação Brasileira de Pediatria deu um depoimento dizendo que os alunos, crianças e jovens não são potenciais transmissores. A taxa de letalidade, de mortalidade do Covid-19 em crianças e jovens é de 0 a 0,3, bastante baixa, que obviamente dos infectados não chega a 8% crianças. Ou seja, mesmo com esses números, nós estamos colocando medidas de segurança, ou seja, a oferição de temperatura na entrada da sala de aula, com termômetro digital, colocação de álcool em gel, espaçamento, lixo para máscara, as carteiras totalmente diferenciadas de 1,5 m, estamos respeitando todas as medidas de segurança. Isso tudo já está implantado na rede escolar pública de Santa Catarina? Perfeito, nas mais de 1.060 escolas de Santa Catarina e, obviamente, também com um curso de adaptação, de monitoramento, de aperfeiçoamento, não só pedagógico, mas também de segurança, com os mais de 40 mil professores da rede estadual e, obviamente, que a gente pede a ajuda dos pais nesse sentido. Moacir, o artigo 204 da Constituição Federal diz que a educação é um dever prover do Estado, não há dúvida nenhuma que nós não estamos nos fugindo dessa responsabilidade. Mas o novo momento, a nova vida, impõe que você fique, obviamente, disciplinando o seu filho numa área comum de um shopping, numa área comum de um parque, na rua, no centro da cidade. O que nós pedimos que os pais também tenham a conscientização que os seus filhos terão um novo comportamento dentro da sala de aula. E a gente precisa da ajuda da família, pai e mãe, que ajudem nesse sentido. Ô, secretário, se esse projeto que o senhor está anunciando aqui publicamente ele der certo, acho que nós temos que cumprimentar a equipe da Secretaria da Saúde, porque eu fico imaginando a complexidade para a execução desse projeto para, por exemplo, as crianças que não têm internet, as crianças que têm internet, mas serão atendidas em casa com esses kits da Secretaria da Saúde. É um negócio muito complicado. Moacir, a reunião acabou agora, das coordenadorias, 36 regionais, eu acabei de finalizar a reunião, fazendo esse monitoramento para que todos os coordenadores checassem as escolas, ligassem para os diretores, perguntando se está precisando de alguma coisa. Nós estamos com o canal 0800, que começará quinta-feira, começa a aula, 7 horas da manhã, começa um 0800, que vai até às 19 horas. No sentido, não é só de você fazer o reclame, mas fazer um ajuste, de você fazer uma indagação nesse sentido, você fazer uma colocação que possa nos aperfeiçoar num procedimento. O que nós queremos é nos unirmos nesse propósito. Apontar o dedo está muito fácil. Agora, dar solução e ajudar a construir é o que é mais importante nesse momento de pandemia. Nesse final de semana eu publiquei na minha coluna no jornal Notícias do Dia, e saiu também, está disponível no portal ND+, uma entrevista com um dos maiores pediatras de Santa Catarina, conhecido no Brasil inteiro, o doutor Cecinho Alarcar. E ele afirma categoricamente, melhor lugar para a proteção da saúde das crianças é a escola. Por que há tanta resistência do Sindicato dos Trabalhadores, do SINT e de alguns setores ideológicos contra a reabertura das escolas, secretário? Olha, é importante frisar que nós estamos sempre abertos a conversar. Amanhã teremos uma reunião com o SINT, eu acho que é super importante eu me apresentar como novo secretário, mas existe um trabalho sobre vacinação já. Eu gostaria de cientificar
que o governador Carlos Moisés, em janeiro de 2021, ele fez o protocolo ao Ministério da Educação solicitando que os professores, ou seja, os profissionais da área da educação fossem incluídos no grupo 1. O plano de mobilização e de vacinação é nacional, Ministério da Saúde, Secretarias de Estado de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, ou seja, não é de responsabilidade nossa. Se tivesse vacina para comprar, efetivamente, acredito eu teria esse direito de fazer isso com a anuência do governador, de comprar com recurso nosso a vacina, mas nós não temos no mercado e nós estamos obedecendo um plano nacional de vacinação. Mas veja bem, segunda-feira nós sentamos com o secretário André Mota, junto com a equipe técnica da saúde, e fizemos um levantamento, Moacir, se nós não poderíamos ser o primeiro do grupo 4 à educação. Essa foi a primeira nossa posição. E para isso nós determinamos a nossa diretoria de RH que fizesse um levantamento de como anda o RH da Secretaria de Estado da Educação. Quem tem mais de 40, quem tem mais de 50, quem tem comorbidades, para que quando for liberado, nós já tenhamos na mão o que a gente precisa para fazer um plano de vacinação rápido. Ou seja, mesmo sendo um plano nacional de vacinação, com todas as discussões feitas a nível de Secretaria de Saúde, de Ministério da Saúde, mas nós, a Secretaria de Educação, não está nos furtando em não sermos céleres em alguns procedimentos que cabe a nós. A previsão é de que amanhã às 7 da noite o senhor tenha uma reunião com a direção do Síndico aqui em Santa Catarina. E eles já decretaram greve a partir do dia 18. E aí, secretário, como é que fica isso? Olha, nós respeitamos qualquer decisão, só que a decisão que não estiver embasada em protocolo de segurança sanitária, elas são decisões que podem acarretar outros desdobramentos que daí cabe a nossa conjura, o departamento jurídico, para que nós possamos agir. Eu sempre gosto de dialogar mais, de conversar, mas a retomada das aulas são questões importantes que nós teremos que ter. Por que nós somos o último que estão restabelecendo as aulas? Mas nós estamos restabelecendo como? Obrigando a que o aluno vá à sala de aula, que seja grupo de risco? Não. Obrigando que eu sou o pai e tenho um filho e não quero que vá para a escola? Não. Não estamos obrigando. Obrigando a ter um número X dentro da sala de aula? Não. Nós não estamos obrigando ninguém, moça. Esse plano ele será inovador, apresentado em Santa Catarina. Outros estados estão nos perguntando e indagando acerca desse procedimento, que está em curso ainda de monitoramento. Nós estamos assinando os contratos da internet patrocinada, porque antigamente você pegava um celular e você ia adicionar navegar em todo o conteúdo dentro da nossa página de internet, você pagava. Hoje, a partir do momento que são 4 operadores que nós estamos fazendo esse processo, você pega o seu telefone, a partir do momento que você acionar o nosso conteúdo da nossa página, a internet será paga, não mais no seu pacote, mas por nós, pelo Estado de Santa Catarina. Isso é super importante. O governo federal já está com uma proposta lá no Senado de fazer isso para todos os municípios. Nós estamos tentando e ajustando aos novos moldes, que eu acredito que alguns serão, obviamente, perenes para o resto da vida. Mas nós não podemos nos furtar em começar as aulas com segurança. Se você for numa escola particular de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Londres, em Lisboa, em Barcelona, as medidas de segurança ali implementadas serão as mesmas que o teu filho da rede escolar terá, com segurança. Nós vamos cobrar isso aí, secretário, hein? Perfeito. Eu, por isso, particular, vou visitar, eu sou do grupo de risco, mas vou visitar porque eu estou achando esse plano assim altamente ambicioso, um plano audaz e, pelo que o senhor está colocando, de grande segurança e, do ponto de vista de idade pedagógica, também muito eficiente. Perfeito, Moacir. E aí eu gostaria da sua ajuda. Nós fizemos no Instituto de Educação aqui de Florianópolis, que é o maior colégio de Santa Catarina, a apresentação de como foi, o que a gente entregou para o diretor. O diretor colocou toda a sinalização, a gente fez uma coletiva lá para mostrar como funcionaria uma sala de aula, como o seu filho iria ser recepcionado. Por que desse 0800, Moacir? No início da entrevista eu falei que todo ano letivo tem dificuldades. A secretaria demora de 7 a 14 dias para imprimir o seu ritmo normal, o ACT que não veio, um professor que faltou. Então nós temos um tempo para ajuste. Não vai começar como um relógio, dia 18, tudo perfeitamente. Nós vamos adequar. Por isso que o 0800 tem essa finalização e as decisões que nós estamos tomando. Exemplo, em Campos Novos, nós temos uma escola nova belíssima, belíssima, e nós temos uma escola velha. Mas para os alunos irem até a escola nova, precisa bits, algumas questões burocráticas. Se nós estivéssemos preocupados com o número, vamos abrir a escola lá de presença física. Não. Ok, Campos Novos, essa escola começa 100% remoto. Mas, secretário, tem uma escola aqui do lado e a escola velha está aqui, é só migrar para cá. Não, mas pode ter problema. Deixa a aula nessa unidade escolar 100% remota. Em março, dia 10, 5 de março, quando essa estiver perfeita, você migra e começa a fazer de forma presencial. Temos que ter a segurança, é fundamental isso, e nós não estamos preocupados com números. Nós estamos preocupados com o reinício do ano letivo 2021,
ou seja, o novo ano letivo 2021 em toda a rede através de forma remota ou presencial. O senhor tem ideia de qual o número de professores que estão de grupo de risco, portanto, mais de 60, 70 anos, não? Mais ou menos? Esse levantamento, e tem muitos professores, tem um formulário para ser preenchido, por óbvio, que isso vai ser também auditado pelo nosso conselho jurídico, que obviamente fará uma análise nesse sentido, se está de acordo com toda a documentação, se aquela doença realmente é do grupo de risco. Às vezes você diz que mora com um parente idoso, mas ele já foi vacinado, então tem uma série de requisitos, Moacir, que nós vamos obviamente filtrar, mas nós não estamos ainda interessados nisso. Esse número vai ficar pronto. A gente acredita que ali no início de março a gente tenha. Agora nós estamos fazendo a abertura de novos chamamentos de ACTs nesse momento, porque uns migram para lecionar remotamente, aí precisamos de presencial na sala de aula. Então nós estamos numa dinâmica de trabalho que vai até o dia 18 e mais, vai para frente dia 18 também. Então a gente não está preocupado com esses, estatisticamente falando, a gente vai dar daqui 20 dias, depois do dia 18, a 15 dias, a gente vai ter a rede na mão e poder apresentar os números. Na prática, o aluno carente que não tiver, ou de família pobre, que não tem nem internet, nem computador, há previsão sobre o que fazer? Perfeito. Só para dizer que nós temos adquirido, e foi polêmica, na verdade, uns veículos Toro em 2019, creio eu, a Secretaria de Estado, por ele ser 4x4, teve uma série de indicativos, né? São esses veículos que estão indo nesses locais fazerem a entrega do kit alimentação e também do material impresso integral de aula durante a semana. Quando ele recebe a alimentação segunda a sexta, ele vai receber o kit alimentação de segunda a sexta e também vai receber a programação didática da sua turma em casa, nesse período, de forma impressa e encadernada pela Secretaria de Estado de Educação. É um plano bem audacioso. E se não tiver computador? Se não tiver computador, ele recebe impresso. O impresso? Em casa. Impresso em casa. Ele vai receber impresso em casa e depois ele vai receber de forma monitorada o auxílio nesse sentido que precisa. Muito bem. Secretário, Luiz Fernando Vampiro, o senhor fez a campanha com o nome Vampiro e faturou, porque teve um desempenho aí que chegou a conquistar o mandato de deputado estadual, também atuação lá já anteriormente, quando conquistou uma votação extraordinária, ficando suplente lá do MDB. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco ao telespectador qual a origem desse apelido, mas logo depois dos nossos comerciais. Voltamos então em seguida com o secretário estadual da Educação de Santa Catarina, assumiu recentemente o deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, o famoso Vampiro. Até já. Este é o Conexão UND pela Record News, também disponível no portal UND+, e redes sociais pela internet. Hoje, com a presença do secretário estadual da Educação, deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, Vampiro. Com esse apelido Vampiro, seria difícil alguém conquistar o mandato popular, mas o senhor conquistou e faz uma carreira brilhante. Como é que nasceu esse apelido aí? Eu sempre falei com coruja, bem melhor coruja do que vampiro. Não, vampiro é sugador, é uma lenda. Enfim, mas esse apelido... Não, coruja é filosofia, vampiro é sangue, entendeu? Então... Esse apelido ele surgiu no Almirante Barroso, eu morava no comerciário perto do estádio Heriberto Wilson, e um amigo meu jogou uma chinela, eu estava brincando de skate, tinha 8 anos de idade, e quebrei os dentes. Na semana seguinte, os meus pais mudaram, foram para a área central da cidade, eu cheguei lá, fui brincar com os meninos, eles não sabiam o meu nome, começaram, vampiro, 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 não tinha os dentes da frente. Esse apelido ficou com 10 anos de idade, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu tentei, quando me formei em Direito, advogar, né? Tem uma questão que é muito... Tinha um empresário muito forte da cidade de Criciúma, eu estava começando a advogar e tal, e por ter uma amizade com a família, eles me convidaram para fazer uma separação judicial. O juiz, à época, da terceira vara civil da comarca, era o Dr. Paulo Henrique Martins Moures, né, que hoje é o desembargador. O atual presidente da Academia Judicial de Santa Catarina. Perfeito. Figura extraordinária. O Paulo Moures era juiz, na verdade, né, e aí eu estava com minha cliente e tal, momentos de angústia, bem vestido e tal. Daqui a pouco fizemos a instrução do processo, chegou no final da instrução do processo, ele, doutor Vampiro, mais alguma pergunta? E todo mundo começou a rir. A partir daquele momento eu vi que eu poderia assimilar disso, não conseguiria mais tirar o apelido, e continuei assim. E na minha primeira campanha de vereador, em 2008, eu fui candidato pela primeira vez
em 2008 a vereador, só tive um mandato de vereador, e aí eu, vampiro, e coloquei vampiro, a gente, quarto mais votado da cidade, e a partir desse momento eu coloco o Luiz Fernando Vampiro. Sim, adotar politicamente na campanha e na eleição. Foi um marqueteiro seu que deu ideia ou ideia sua? É que o Luiz Fernando Cardoso ninguém conhecia, e quando falava em vampiro tinha um conhecimento... É mais popular? Mais popular. E aí eu adotei Luiz Fernando Vampiro, inclusive na plaquinha, eu estou colocando Luiz Fernando Vampiro, não está registrado ainda, não fiz uma alteração no registro civil, mas eu estou usando Vampiro, Luiz Fernando Vampiro. Deputado, o senhor vendo um desempenho extraordinário na Assembleia Legislativa, como líder da bancada do MDB, houve um certo momento que até falaram que o senhor ia assumir a liderança na bancada, está lembrado, né? Porque o senhor está muito próximo do governador Moisés. Aí vem um segundo momento que o senhor assume a relatoria do processo de impeachment e com a postura, assim, bastante contundente, bastante firme. Inclusive, na votação pelo Tribunal Especial, o senhor se destacou como aquele que foi mais, digamos, mais crítico, mais contundente. Hoje, as pessoas, quando eu encontro na rua, converso aqui, estou circulando muito pouco, né, que eu sou do grupo de risco, mas elas perguntam, o Vampiro foi o que mais criticou. Agora está lá. O governador, e agora está lá, exatamente. Qual a explicação? Primeiro, para dizer do meu relacionamento que eu tenho com o governador, né? Eu fiz faculdade, 2 cadeiras com ele, eu sempre falei com ele a partir desse momento político com franqueza, né? Nós nos encontramos mais depois daquele momento da faculdade, nos encontramos num jantar na Casa da Agronômica em 2019, eu como deputado estadual, ele como governador, ele Vampiro, está lembrado? A gente relembrou alguns pontos e eu sempre, obviamente, que ajudei ele a construir algo no governo de 2019. Digo isso porque na reforma administrativa, eu também fui o relator da reforma administrativa, foi aprovada por unanimidade e fui eu o autor de uma emenda que daria, na verdade, a equiparação do salarial dos procuradores do Estado de Santa Catarina. O governador, na sua equipe técnica, ele vetou a nossa emenda e nós acatamos o veto dele. 3 meses depois, ele deu, ou seja, ele... o que eu tinha escrito na emenda, ele fez através de processo administrativo simples, o que na nossa concepção ele cometeu crime de responsabilidade nesse sentido, e nós, obviamente, temos esse entendimento, como tenho até hoje, e eu já falei isso 10 vezes, que o governador errou no procedimento e no processo. Somado a isso, um processo político complexo de relacionamento, então eu tenho convicção no meu voto, eu acredito que ele foi perfeito na minha linha de raciocínio, outros divergem, não tem dúvida nenhuma, mas eu acredito que a forma como ele fez a equiparação foi totalmente equivocada, passível de um crime de responsabilidade com pena de perca de mandato de governador, não feito o impeachment por nós, por um cidadão civil, mas isso tramitou. Eu dei meu voto com tranquilidade, ele sabia antes de dar o voto do meu voto, eu sempre conversei com ele ao longo do período, teve franqueza, como eu falei para ele, governador, estou tendo franqueza para o senhor para dizer o seguinte, olha, você está errado e o processo, se tramitar, o meu voto será pelo impeachment e eu, se relator for, eu também farei isso e sempre falei com franqueza, acabado o processo de impeachment, né, o voto, aquele que não conseguiu avançar do afastamento, ou seja, entenderam que o governador ficaria no processo, o tribunal pleno por maioria, ele me ligou no outro dia às 11 horas da manhã e perguntou, Vampiro, posso conversar contigo? Queríamos estreitar algum relacionamento, acho que tu falasse com a verdade comigo, a gente conversou acerca, antes e depois, eu acredito que tu possa contribuir muito comigo, me ajudar nesse momento, eu gostaria muito de conversar contigo. Na outra semana nós estivemos na casa dele, conversei em 2, 3, 4 oportunidades com ele, e como vem conversando, ele fez o convite, eu achei meio estranho também, é verdade, eu sinto que, por vezes, Moacir, eu acredito, o Vampiro fez isso para pegar um emprego, mas eu falei, não tinha um sonho de ser o secretário de Educação, a vida, obviamente, nossa política, a gente, e eu disse isso antes, tem que ser responsável pelos seus atos, eu posso, obviamente, ter feito essa ação, ter me dado bem ou mal, o tempo vai dizer de que forma como eu agi, mas eu tenho a minha consciência tranquila com ele, com meus colegas que me referendaram o meu nome, por isso que quando você tem essa tranquilidade, você pode, obviamente, avançar mais e dormir com a consciência tranquila. Quer dizer, o senhor foi sempre muito transparente em relação a essa questão polêmica que o senhor está Catarina. Com ele demais até. Inclusive, eu falei na frente do governador, a hora que vinha assim, ó, pim, para votar lá, sim ou não, vou votar no sim, governador, você errou. Sempre falei com ele, não, Vampiro, não faça isso, a gente sempre teve essa conversa franca, eu fui uma pessoa que sempre fui franco com ele, e quando você fala a verdade com as pessoas, o pior é você falar o seguinte, deputado Vampiro, eu preciso do teu apoio lá, tu vota esse projeto sim, aí eu preciso, aí você vai lá, tem uma pressão, você vai lá, não, aí você volta, pois é, senão, veja bem, essas coisas que a sociedade não admite mais, as pessoas não admitem mais. A pessoa
Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelo que eu fiz, e tanto é que eu fiz com tranquilidade e com franqueza que ele me convidou para ser secretário de Estado de Educação. Se eu tivesse faltado com a verdade com ele, jamais ele iria convidar um mentiroso para ser um secretário de Estado da Educação. E ele se considera enganado nos vários processos lá da Assembleia Legislativa, no aí plenário. eu não posso entrar nesse mérito. Ele deve ter conversado com o senhor sobre isso. Não, a gente não conversou muito. A gente só fala assim, passado é passado. Eu brinco bastante com ele, mas é isso. Deputado, o senhor conseguiu, bom, já que você tem essa relação com ele, agora maior, porque é secretário, ele alguma vez explicou por que essa expressão bem vulgar, essa burrada que ele fez, porque ele podia ter sancionado a lei da Assembleia e estava tudo resolvido. Perfeito. Qual foi a razão? Eu acredito que no momento que eles fizeram um veto único e certamente deve ter sido feito pela Secretaria de Estado da Administração, certo? E aí foi, obviamente, explicado para ele nesse sentido, que vetaram mais 3 pontos, né? A migração dos advogados do DEINFRA para advogados autárquicos, uma situação em relação a Caldas da Imperatriz, eles fizeram um veto único e colocaram lá. E pior é que na justificativa do veto, a Secretaria de Administração do Governo fala, não tem item orçamentário para fazer essa equiparação, dá uma justificativa totalmente diferente daquilo que eles fizeram 3 meses depois, sem qualquer tipo de justificativa. Então, realmente, na minha concepção, foi um atestado de negligência, de imperícia e imprudência. No mínimo, tem que analisar. Eu não sei quem deu a decisão, porque o tribunal não quis investigar. Se nós fôssemos a fundo, nós saberíamos quem deu essa decisão, que, no meu ponto de vista, é totalmente equivocada. Secretário, a gente observa que o senhor está focado na Secretaria de Educação. Imagino que as últimas semanas só tratou de educação em Santa Catarina. Como é que foi o ano passado, durante a pandemia, a Secretaria de Educação? Como é que ficaram as crianças da rede escolar de ensino? O senhor tem informação precisa? Tem diagnóstico correto? Elas ficaram totalmente isoladas em casa e isso trouxe problemas graves para milhares e milhares de crianças. O doutor Cecinho disse novamente, eu vou invocar a entrevista, que problema de depressão, problemas graves do ponto de vista psicológico, pedagógico, motoridade das crianças, entendeu? E até problema de suicídio, ou tentativa de suicídio. Perfeito, moço. Eu tenho que usar a minha sinceridade, que eu não busquei avaliar o passado. Os alunos de 2020. Mas na minha família, dos meus sobrinhos, na minha filha, todo esse processo a gente viu que realmente foi bastante complexo, né? Então, o que a gente entendeu nesse momento é que nós precisamos ter a responsabilidade de fazer um 2021 diferente, né? A pandemia se encontra ainda em alguns lugares, voltando com força total, nós não podemos parar. A educação no Brasil ela tem sérias dificuldades, né? Tem uma discrepância muito grande entre a escola pública da escola privada, enfim, uma série de outros fatores que nós precisamos minimizar esse equilíbrio, né? Por isso que eu tenho pautado, na verdade, numa perspectiva de futuro. É isso que eu gostaria de colocar. Eu pretendo, Moacir, ter uma visão, eu tenho tempo para sair, eu não sou efetivo da rede, não tenho tempo e não quero me perpetuar num exercício de poder. O que nós queremos agora nesse momento é trabalhar em três áreas. Primeiro é a valorização profissional de uma equipe competente, valorizar não só através de remuneração, mas valorizar também através de atendimento, de adequação, de aumentar também o chamamento dos administrativos, enfim, melhorar toda a questão pontual que tem acontecido dentro da carreira da educação. Isso é importante. É o segundo ponto, na verdade, que daí é fundamental, não adianta a gente falar em corpo humano e não falar da estrutura física, né? Nós precisamos ter uma infraestrutura adequada. Essa migração da reforma administrativa das obras para a Secretaria da Infraestrutura, que vai o engenheiro da infraestrutura ver e volta para as obras, isso não deu certo, não está dando certo. Nós tomaremos uma medida, fazer uma consulta ao Tribunal de Contas, de que forma que vamos equacionar. Mas muitas escolas estão em 2019, 2020, sem condições por burocracia do processo. Precisamos minimizar esses problemas. Então, com a valorização profissional, com uma infraestrutura física e de pessoal adequada, nós queremos, obviamente, elevar o patamar de nota do IDEB. Eu acho que o resultado, quando você eleva o patamar de nota do IDEB, é o resultado de coroamento de um governador, de um secretário de educação, porque você está elevando a qualidade de ensino para a rede estadual. E é isso que eu vejo, tem uns estados crescendo, Paraná está muito ligado nisso, Paraná tem índices indicativos crescendo bastante, Pernambuco, tem outros estados que estão, na verdade, avançando, e o que nós queremos em 2021 é que Santa Catarina dê um pulinho no percentual maior das notas do IDEB. Eu acho até um pouco temerário e prematuro falar sobre melhorias do salário dos professores, mas via de regra esse assunto está na ordem do dia.
O senhor chegou a falar com o governador Moisés sobre isso? Perfeitamente. E aí? No segundo semestre, nós temos hoje uma restrição do governo federal, né? 173, né? que proíbe qualquer tipo de remuneração até dezembro de 2021. Mas no segundo semestre de 2021, o governador terá, obviamente, não só com a área da educação, mas a área da educação é super importante, que representa 45% dos servidores em Santa Catarina são da área da educação. São mais de 40 mil profissionais ativos entre ACTs e efetivos, e nós temos mais 15 mil inativos. Então, tem um grande número de percentual nesse sentido. Nós precisamos rever e, a partir do segundo semestre, o governador decidiu que terá uma comissão que tratará de remuneração também para 2022. Secretário, ao longo da pandemia, eu, porque sou do grupo de risco, já falei, né, eu fiquei muito ligado ao computador, além da necessidade profissional. E também, sobretudo, ao celular, por causa do WhatsApp. A gente, antigamente, se não tivesse e-mail, o jornalista não sobrevivia. A autoridade também, né? Hoje é o WhatsApp, que é uma loucura. Até exagerado, eu acho. Mas, então, o que eu vi de eventos online, entendeu? Eventos virtuais de universidades particulares, de fundações educacionais, tudo online. Professores com os alunos, treinamento de professores, treinamento de servidores. E eu não vi isso, honestamente, na rede estadual de ensino. Isso aconteceu? Nós fizemos um dos maiores treinamentos, 12 dias agora, com 40 mil profissionais. Não, mas agora é 21. Em 21? Eu digo 20. 20. Daí você não sabe. Não, moço. Mas não temos. Quer dizer, agora é uma situação diferenciada. Essa pandemia exigiu. Então, eu acho que o online tem que ser o recurso para melhorar, pelo menos dar informação, atualizar, recurso didático. Perfeito. Moacir, essa tua colocação é importante, porque agora, nesse curso de aperfeiçoamento que nós tivemos em 2021, um professor de educação física recebeu uma pergunta assim: como o senhor ministrará a sua aula de educação física? Só uma pergunta. Você tem aula de educação física... Orientando pelo celular, se for o caso, ou pelo computador? Não, mas vamos fazer de conta que numa estrutura física. Então, se você tiver tempo disponível... Faz a presencial. Faz a presencial, 1,5 metro de distância, não usa bola, não compartilha objetos, ok. Como as academias. Perfeito. Se você tiver de forma remota, como você vai fazer? Parte teórica, conceitos, para que ele possa, obviamente, depois, na prática, exercer, mas faz em conjunto. Então, são alternativas de aperfeiçoamento que nós tivemos um curso, na verdade, não só com as medidas de segurança, mas também um aperfeiçoamento didático. A nossa rede é uma rede muito capacitada, é uma rede qualificada. Eu tenho pedido muita união da educação. Eu falei que apontar o dedo é fácil. Tem muita gente fiscalizando, tem muita gente censurando, Verdade. Tem muita gente criticando, Verdade. Tem muita gente dando opinião, tem muita gente fazendo tudo, mas poucas pessoas querendo ajudar e se abraçar num momento de pandemia. E o abraço é virtual. Qual é o abraço? É o apoio, é a ajuda, é entender, é dar uma indicação, colocar um pouco a mais, é orientar o seu filho em casa, é dizer o que ele tem que fazer na escola, é 1,5 metro, não pode colocar a mão no aluno, não pode pegar o lápis do aluno. É essas coisas básicas que nós precisamos nos unir em torno desse propósito. Eu sempre digo que a união da educação em torno entre professores, pais, alunos, dará um futuro melhor para Santa Catarina. Santa Catarina tem indicativos expressivos, mas na educação a gente precisa avançar. E só se avança com quem? Com os professores, com parte didática ok, com a infraestrutura escolar ok, habilitados para isso, com a perspectiva de melhora para o futuro, e é isso que a gente quer trabalhar nessa linha. Secretário, o nosso grande Monteiro Lobato afirmava, essa frase está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Uma nação se constrói com homens e livros. Perfeito. Como é que está o livro no seu projeto como secretário de Educação? Perfeito. Moacir, nós temos eu tenho recebido muitos, muitos conselhos, na verdade, né? Porque quando você não tem uma expertise formada, você tem que se alicerçar de informações importantes, buscar na internet não é só meio... buscar. Eu tenho buscado, na verdade, muita informação, tenho trocado muito conselho com uma equipe técnica muito qualificada, principalmente a diretoria de ensino, a diretoria de RH, e nós pretendemos, obviamente, fazer alguns projetos que são importantes. O acesso ao livro em toda unidade escolar, em todas as cidades. Acho que isso são questões pontuais que nós precisamos avançar, que a estrutura física de um livro, ela é muito importante. Eu tenho tirado muito a minha filha da internet, que tem apenas só 4 anos, vai fazer 5 anos agora, e quando você dá livro, contando historinhas à noite, essa familiarização com o livro, eu acho super importante, é alguma coisa que nós temos que manter, porque não é só na internet que nós vamos criar cidadão com civismo, com pátria, com amor à pátria, com a educação de qualidade. Acho que a gente precisa manter isso e nós vamos trabalhar com isso em 2021. E o senhor concorda comigo que precisa valorizar mais o livro de Santa Catarina, sobre fatos catarinenses, a história de Santa Catarina?
A literatura catarinense? Perfeito. Nós temos vários autores aqui, nós temos um conjunto de autores que pode nos subsidiar nisso aí. Nós pretendemos fazer alguns projetos que são inovadores. Eu sempre digo, recurso na Secretaria de Educação existe para a infraestrutura, existe para a parte física, mas existe também para a parte intelectual de conteúdo didático que a gente não pode perder. Que a educação você tem que dar uma qualidade boa, né, de infraestrutura física, mas o material, tanto humano quanto material de aprendizado, ele tem que ser moderno, mas ele precisa ser também atual e ter condições de colocar e valorizar pratas da casa nesse sentido. Por isso que a gente está feliz. Eu estou feliz mesmo com o momento conturbado, é uma semana difícil, né, mas eu estou feliz porque as coisas estão indo ao seu tempo, engrenando, e a gente acredita que vai 2021, a partir de 2018, nós vamos conseguir avaliar bem a educação. Para encerrar, Ministério da Educação e Cultura, alguma visita já programada com o ministro? Não, contato já? Eu tive posse do Concede, que foi de forma remota na semana passada, né? Eu fui a primeira reunião minha do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação, né? O Vitor tomou posse. Lá nós tivemos algumas conversas, na verdade, já com os outros secretários de Educação, nos apresentando o que nós iríamos fazer em Santa Catarina. Está bem avançado, muitas pessoas falam, pô, mas como é que vocês vão ter logística para isso tudo? Como é que vocês... A gente está construindo isso e se isso der certo, e eu creio que dará certo, essa gestão vai marcar, na verdade, por uma gestão que foi democrática na decisão, mas foi rápida na ação. Isso que é importante. Secretário Luiz Fernando Cardoso, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão ND para ter sucesso nesse desempenho aí difícil, nesse desafio extraordinário aí, né? De levar a educação durante a pandemia em Santa Catarina, porque é uma coisa, como o senhor colocou, e eu estou convencido disso, de uma extrema complexidade, logística pesada. Conte aqui com o Grupo ND, com o nosso trabalho profissional aqui, para divulgar e levar a melhor educação para as crianças e os adolescentes de Santa Catarina. Obrigado, palavra final é sua. Obrigado, Moacir. É super importante esse momento para nós, é o momento de nós unirmos em prol da educação de Santa Catarina. Santa Catarina vai bem, não há dúvida nenhuma, mas com a educação qualificada ela pode potencializar ainda mais, gerar mais riqueza, ter educação dentro de casa, ter uma vida harmônica entre família e, principalmente, constituirmos cidadãos do bem. A educação é fundamental, importante e essencial, e ela terá como missão, propriamente dita, a educação, parte técnica e só depois a parte política. Conte comigo. Secretário Fernando Vampiro, mais uma vez agradecido pela sua gentileza, pela sua presença e de maneira especial um grande abraço aos telespectadores da Record News, com convite para que acompanhem também no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.